gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Tá na Física. Eu sou a Thaís Pedrosa, professora de Matemática e Física, e tô aqui para nossa segunda aula sobre cinemática escalar. Antes da gente dar início para nossa aula, vou pedir, se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, mande para um colega que você sabe que tem dificuldade em física, que também está estudando que nem você. Compartilha, que ajuda muito também. E me siga lá no Instagram, que é o Tá na Física, e lá eu compartilho muita coisa legal. Então vamos para a aula. Pega papel, caneta, faz suas anotações, assiste essa aula de uma forma assim efetiva. Se você precisar de pausar o vídeo, anotar alguma coisa, faça isso e vai com calma que vai dar tudo certo, beleza? Então bora lá! Então vamos começar a nossa aulinha sobre cinemática escalar, nossa segunda aula. E hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos. Lembrando que tem a primeira aula, tá, gente? Sobre cinemática escalar, que eu falo assim os conceitos básicos que são importantíssimos pra gente compreender essa aula de hoje, beleza? Hoje a gente vai trabalhar deslocamento escalar, distância percorrida, intervalo de tempo e a velocidade escalar. O deslocamento escalar é muito importante pra gente estudar conceitos que vão vir mais pra frente, então a gente precisa de entender bem direitinho essas fases iniciais, mais introdutórias, para a gente não ter dificuldade daqui para frente, beleza? Então vamos lá. O deslocamento escalar é a mudança de posição de um móvel sobre certa trajetória para um objeto que se move entre uma posição de partida e uma posição de chegada. Bom, o que é isso, né? A gente tem algumas palavrinhas aqui que a gente já conhece, né? Tipo, trajetória, o móvel, né? Que é o nosso objeto de estudo na cinemática escalar. Qualquer objeto que a gente for estudar, a gente fala que é um móvel, né? Se você não assistiu a primeira aula sobre cinemática, eu peço que você pare agora, volte lá na primeira aula e estude e dê uma olhadinha nos conceitos básicos da cinemática escalar, beleza? Bom, deslocamento ele também pode ser chamado de variação do espaço. Porque a gente vai estudar o que o móvel andou, né? A trajetória, a mudança de posição de um móvel sobre uma certa trajetória. Então, a gente lembra que a trajetória é o conjunto dos espaços? Então, sendo assim, o deslocamento do móvel vai ser a variação, né, da posição desse móvel durante uma trajetória. A gente calcula a variação do espaço usando essa fórmula. ΔS, que é igual a S final menos S inicial. ΔS é o nosso deslocamento ou variação, que ele é dado sempre em metro ou quilômetro. Esse S final é o nosso espaço final. Nosso espaço final é a posição de chegada, beleza? O S0, SO, é o espaço inicial. Olha só na definição. A gente diz que para um objeto que se move, né, que é o nosso caso de estudo, entre uma posição de partida, que é o SO no caso, nossa posição inicial, e uma posição de chegada, que é a nossa posição final. Então, essa é a nossa definição algébrica para deslocamento escalar. Vamos a um exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma atleta que está treinando em uma pista de corrida retilínea. E essa pista, ela tem várias placas, né, marcadas à margem da pista que representa uma escala numérica. Vamos imaginar aqui uma pista retilínea
que tem várias placas que indicam uma... E essa pista tem algumas placas que representam uma escala numérica. Então, no exemplo diz que no primeiro instante, né, ela estava posicionada, aqui atleta, não ri da atleta, na plaquinha, né, perto da placa que indicava 1000 metros. Que era a primeira plaquinha. Indicava 1000 metros. Ela estava aqui paradinha antes de começar a fazer o treino dela. Aí ela começou a correr. Aí ela correu até chegar na plaquinha aqui que indica 7000 metros. Bom, o nosso exemplo ele está pedindo simplesmente para calcular o deslocamento dessa atleta. Como vamos calcular o deslocamento dessa atleta? Vamos pegar a posição inicial dela, que é perto da plaquinha de 1000, e a posição final vai ser ela aqui perto da plaquinha de 7000 metros, que ela correu isso tudo. Então, temos a atleta, e aqui temos o espaço inicial, que é 1000 metros, né, que ela está perto da placa de 1000 metros, e a posição final dela, até onde ela foi a placa de 7000 metros. Vamos então calcular o deslocamento da atleta. Vamos usar a fórmula ΔS, né, que é a variação do espaço, que é igual ao espaço final menos espaço inicial. Bom, aqui é muito tranquilo. É só a gente pegar o espaço final, que é 7000 metros, menos o espaço inicial, que é 1000 metros, e fazer a continha. 7000 menos 1000, 6000 metros. Então, ela correu aí 6000 metros. Então, olhem só que legal. A gente viu anteriormente que o deslocamento ele pode ser calculado com o espaço final menos o espaço inicial. Isso aqui é uma conta algébrica. E pode acontecer de dar um resultado com sinal negativo. Então, interpretando o sinal algébrico, né, do ΔS, o valor que vai dar essa conta, a gente pode classificar o tipo de movimento. O movimento progressivo é quando esse ΔS, o resultado da conta, é positivo. Coloquei um igual aqui, mas é um sinal de maior que zero. Quando aqui o resultado é positivo. Então, entende-se que no movimento progressivo, o espaço final tem que ser maior que o espaço inicial para dar um resultado positivo. Então, ó, espaço final tem que ser maior que o espaço inicial, tá? No movimento retrógrado, o ΔS ele é menor que zero. Quando eu fizer a conta do espaço final menos o inicial, o resultado vai ser um resultado negativo. Então, a gente entende que o espaço final ele é menor que o espaço inicial. Então, assim a gente entende movimento progressivo e movimento retrógrado. É só a gente observar o sinal, né, da continha. Aqui vai dar um resultado com sinal negativo e aqui com sinal positivo. Vamos para o próximo. Então, gente, ó, o deslocamento escalar, ele depende apenas dos valores do espaço final e espaço inicial de um móvel, tá? Não importa a maneira como o trajeto foi percorrido, beleza? A gente só precisa de saber o espaço final e o inicial. Então, o deslocamento, ele não significa necessariamente a distância percorrida. Ele pode ser diferente, pode ser igual, tá? A distância percorrida, a gente chama ela de D minúsculo,
A gente sempre vai representar ela com essa letra D minúscula. E ela é a soma algébrica dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Agora é o momento que vocês podem falar assim, professora, você tá ficando doida? Traduz isso pra gente. Vamos lá. Então, ó, vamos repetir. O deslocamento, ele não é necessariamente a distância total percorrida. Ele pode ser diferente da distância, tá? Porque o deslocamento, ele só vai precisar de quê? ΔS não é espaço final menos espaço inicial? Só vou precisar de conhecer dois valores, o espaço final e o espaço inicial. Beleza. Agora, a distância percorrida, ó. A distância percorrida é a soma algébrica dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Um móvel ele pode ter vários deslocamentos, tá? Vários deslocamentos parciais, dividido mesmo em parcelinhas. E a soma algébrica dos valores absolutos, ou seja, dos módulos. Valores absolutos significa módulo. O que é um módulo? Bom, não falei agora há pouco sobre o movimento retrógrado. Quando é um movimento retrógrado, o resultado vai ser um número negativo. Vamos pegar aqui um número qualquer, vamos supor menos 8 metros. O valor absoluto, então olhem só, o valor absoluto de um deslocamento que é menos 8 metros, por exemplo, é só o valor 8, tá? Módulo de menos 8 é igual a 8 metros. Deu uma embolada na cabeça? Não tem problema. Calma, respira, bebe uma água, um cafezinho. E vamos a um exemplo pra gente conseguir desvendar essa doideira aí que eu disse sobre deslocamento parcial, que não é a mesma coisa que a distância percorrida. Então, vamos lá. Ó, um veículo que sai do quilômetro 28 de uma rodovia deve ir até o quilômetro 239 dela. No caminho, o motorista para no posto de combustível do quilômetro 135, volta até a lanchonete do quilômetro 133 e depois segue até o destino final. Vamos calcular o deslocamento total, os deslocamentos parciais e a distância percorrida. Bom, vamos lá. Primeiro vamos dizer que o que é cada coisa. Deslocamento total é o ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Deslocamentos parciais são os deslocamentos em cada partezinha, cada deslocamento que ele fez. Aqui, no caso, esse veículo fez 3 deslocamentos, também representado por ΔS, mas são 3 deslocamentos diferentes. A distância percorrida, que é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Vamos calcular o deslocamento total primeiro. Bom, para o deslocamento total, a gente vai precisar da posição final e da posição inicial. Então, a gente vai pegar os dados lá no exemplo. Quem que é o nosso espaço final? Nosso espaço final, aqui no exemplo diz assim, o veículo sai do quilômetro 28 de uma rodovia e deve ir até o quilômetro 239. Então, aí de cara, na primeira frase, a gente já conhece o espaço final e o espaço inicial. O espaço final é o quilômetro que ele deve ir, que é o 239. O espaço inicial é de onde ele saiu, né? De onde ele partiu, que é o quilômetro 28. Conhecendo os dados, é só a gente calcular. Espaço final, que é 239, menos o espaço inicial, que é 28. Então, o deslocamento total, vou colocar aqui um T, pra gente saber que é o deslocamento total, tá? Fica bem diferente do deslocamento parcial que a gente vai calcular daqui a pouco.
vai ser 239 menos 28. Fazendo as pontinhas, a gente descobre que esse caminhão aí, esse veículo, bom, não sei se é um caminhão, falei caminhão, mas não sei se é um veículo que fala, percorreu aí no deslocamento total 211 quilômetros. Beleza, esse é o nosso deslocamento total. Agora vamos aos deslocamentos parciais. Esse veículo, ele fez 3 deslocamentos parciais. O primeiro deles, o primeiro deslocamento foi do trecho, né, do quilômetro 28 ao 135. Falta o quilômetro aqui. Que diz que o motorista saiu do quilômetro 28 e ele parou no posto de combustível, né? Foi a primeira parada dele no quilômetro 135. Então, vamos chamar esse deslocamento de 1. A gente vai pegar o espaço final, que no caso aqui é o quilômetro 135, que é o quilômetro, né, do posto, menos espaço inicial, que é de onde ele partiu, do quilômetro 28. Então, beleza, aqui só substituir 135 menos 28. Coloquei 2. Tô muito adiantada, mas é deslocamento 1. 135 menos 28, 107 quilômetros. Esse foi o primeiro trecho que ele percorreu, o deslocamento parcial 1. Vamos ao segundo trecho que ele percorreu. O segundo trecho foi do quilômetro 135 ao quilômetro 133. Aí no exemplo diz que ele voltou. Então, se ele voltou, ele andou para trás, né? Ele foi até uma lanchonete, deve ter batido aquela fome e ele voltou alguns quilômetros para comprar uma coisinha ali para garantir o lanchinho. Então, o segundo deslocamento, ele sai do quilômetro 135 e volta ao quilômetro 133. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou chamar esse deslocamento de 2. Deslocamento 2. Então, esse é o nosso espaço final. Esse é o nosso espaço inicial. Tá? Que ele voltou aqui no caso. Nosso espaço final é 133 menos 135. Olha aí. 133 menos 135, menos 2. Nesse trecho, ele andou 2 quilômetros para trás, né? Ele voltou 2 quilômetros, por isso que é o menos 2. Então, vamos já classificar os movimentos. Aqui é um movimento progressivo. Aqui, como ele voltou alguns quilômetros para ir até a lanchonete, a gente fala que o movimento é retrógrado. Retrógrado. Estão vendo? Deu um sinal negativo aí, que vai fazer toda a diferença daqui a pouco. Mas lá no exemplo diz que ele foi até essa lanchonete e depois ele acabou de, né, concluir sua viagem. Então, ele fez um terceiro trecho, delta S3. Ele saiu do quilômetro. Então, no terceiro trecho, ele saiu do quilômetro 133, que era da lanchonete, e foi até o final, que é o quilômetro 239. Então, calculando o deslocamento parcial 3, é só a gente pegar espaço final
239 menos 133, vai dar 106 quilômetros percorridos aqui nesse trecho. Movimento, o que agora? Progressivo, isso mesmo. Muito bem. Agora vamos para a próxima etapa. Vou calcular agora a distância percorrida. Eu sempre chama ela de D. Vamos ver se ela é igual ou não ao deslocamento total. Vamos lá. Como são 3 trechos, a gente vai calcular com os módulos dos 3 deslocamentos parciais. O primeiro trecho que esse veículo percorreu foi 107 quilômetros. O segundo foi de menos 2, vocês lembram que ele voltou 2 quilômetros. E o terceiro de 106. Como é módulo, né? Como eu já disse antes, vão ser só os valores. A gente vai tirar o que é negativo aqui. O que é negativo vira positivo. Resumindo, é isso que acontece em módulo. Então, esse menos 2 aqui vai ficar 2. Fazendo as continhas, a distância percorrida desse veículo foi de 215 quilômetros. E olhem só, o deslocamento total do veículo foi de 211 quilômetros. Isso aqui é a distância percorrida. O deslocamento total foi de 211 quilômetros. Tá vendo? São 2 resultados diferentes. Então, comprovando aqui que a distância percorrida não necessariamente é igual ao deslocamento. Galera, vamos dar uma recapitulada. A gente estudou o deslocamento escalar, que a gente calcula com a diferença do espaço final e do espaço inicial. Então, para a gente calcular um deslocamento escalar, a gente só precisa de saber 2 valores, né? O ponto de chegada e o ponto de partida de um móvel, certo? Esse deslocamento escalar, ele pode ser a soma de vários deslocamentos parciais. E temos a distância percorrida. A distância percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos escalares, né? De todos os trechos, as etapas. Então, a distância percorrida, ela vai ser a soma de todos os módulos dos valores do deslocamento escalar quando tem vários trechos. Então, se a gente não tiver mudança no sentido do movimento, do deslocamento, a distância percorrida e o deslocamento escalar vão ser iguais, beleza? Agora, se tiver diferença, né, de movimento, se aqui acontecer, que nem no exemplo, que o movimento estava seguindo uma trajetória e o móvel voltou alguns quilômetros, aí sim vai ter diferença entre deslocamento escalar e a distância percorrida, beleza? Pode passar para frente? Pode apagar? Tô zoando. Vamos lá, então. Olha aí quem é a próxima. A nossa velocidade escalar. Bom, velocidade a gente tá bem acostumado, né? Que a gente sempre usa velocidade aí no nosso dia a dia. A gente marca a velocidade no carro, a gente vê muita coisa relacionada com velocidade. E a gente tem 2 tipos, velocidade média e velocidade instantânea. Esses dois tipos de velocidade são que a gente estuda aqui na nossa cinemática escalar, tá? A velocidade média, ela é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário que esse móvel demorou para fazer o trajeto, beleza? A gente usa essa formulazinha aqui, ó, ΔS dividido por ΔT. Bom, quem é o ΔT? Que o ΔS a gente já conhece, né? ΔS é o deslocamento escalar. O ΔT é a variação do tempo. Então, gente, ó, ΔT é a variação do tempo. Todas as vezes que aparecer um delta em física,
quer dizer que houve uma variação, beleza? O ΔT a gente calcula muito parecido com o ΔS. ΔT, ele é igual ao tempo final menos tempo inicial, beleza? Vamos calcular igual a gente calcula o ΔS. Então, essa aqui é a nossa velocidade média, né? A velocidade média de um móvel durante um trajeto em um instante de tempo. Como eu disse, nós vamos estudar agora dois tipos de velocidade. Velocidade média e velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É uma velocidade escalar também, só que ela é dada em um instante de tempo muito próximo de zero, tá? Então aqui, por exemplo, quando o carro passa no radar e o radar marca a velocidade que o carro está naquele instante de tempo. Esse instante de tempo, ele é muito próximo de zero, ele é um instante muito pequenininho, beleza? Como em física a gente sempre se preocupa muito com as unidades de medida, a unidade de medida no sistema internacional é o metro por segundo, tá? Porque não é ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser sempre em metro e o ΔT em segundos. Então, a gente tem que transformar as unidades de medida se tiver algum exercício que traga outro tipo de unidade de medida. Geralmente a gente vê o quilômetro por hora, né, que é o que mais a gente usa aqui no Brasil, e o metro por segundo é o sistema internacional de medidas pede para usar esse aqui. Aqui é um esqueminha para a gente transformar uma velocidade, quando está em quilômetro por hora, eu quero transformar ela para metro por segundo, é só eu pegar o valor e dividir por 3,6. Se ela está em metro por segundo e eu quero transformar para quilômetro por hora, é só multiplicar, fazer o inverso. Beleza? Existem outros tipos de unidade de medida também. Centímetro por segundo, às vezes metro por minuto, mas não se preocupe muito com essas outras duas. Geralmente aparece com uma dessas. Então, isso é o que eu tenho para falar sobre velocidade. Eu acho que é bem tranquilo. E vamos para um exemplo. Eu acho que com exemplo sempre fica mais fácil para a gente visualizar. Ao passar pelo quilômetro 115 de uma rodovia, o motorista lê este anúncio: posto de abastecimento a 12 minutos. Se esse posto está localizado no quilômetro 130, qual é a velocidade média prevista para que se faça esse percurso? Bom, um carro e passa no quilômetro 115 e nesse quilômetro tem uma plaquinha escrito que há um posto de abastecimento a 12 minutos. E esse posto, ele está localizado no quilômetro 130. Ó, você está no quilômetro 115, lê a placa que daqui a 12 minutos você vai passar em um posto de gasolina que fica no quilômetro 130. Aí, o problema pergunta qual a velocidade média prevista para que faça esse percurso em 12 minutos. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. Olha, esses são os nossos dados, né? Nós temos a variação do tempo, que vai ser 12 minutos. E temos o deslocamento, que a gente vai andar do quilômetro 115 até o quilômetro 130. Então, vou organizar aqui os dados. Esse aqui é o nosso espaço inicial, né? Porque a gente está passando nele agora. Então, o espaço inicial é 115. E o espaço final é o quilômetro 130. A gente tem 12 minutos para fazer esse percurso. Vamos calcular primeiro o deslocamento, que é espaço final menos espaço inicial,
Então, nosso deslocamento aqui vai ser 130 menos 115, ΔS igual ao quê? 15 quilômetros. Então, a gente tem 12 minutos para percorrer 15 quilômetros. Qual vai ser a nossa velocidade? A fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT. Aqui, a gente vai calcular a velocidade em quilômetro por hora, tá? Então, a unidade do espaço do deslocamento vai ser quilômetro, já está em quilômetro. A unidade do tempo vai ser em hora. Aqui a gente tem um dado que 12 minutos, então o nosso tempo a gente tem que transformar a unidade de medida dele. Bom, eu gosto de fazer a regra de 3, mas você pode usar o que você, se você souber alguma outra forma de transformar minutos para horas, você pode ficar tranquilo e usar. Então, 12 minutos é igual a x horas, assim como 60 minutos é para 1 hora. Multiplicando cruzado, vamos ter 60x, que é igual a 12. 12 sobre 60, simplificando tudo por 12, nós temos 1/5 de hora. Então, esse vai ser nosso intervalo de tempo. O nosso ΔS vai ser 15 quilômetros, vamos ter que percorrer. O tempo vai ser 1/5 de hora. A fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT. É só a gente substituir 15 quilômetros no lugar do ΔS, 1 sobre 5 no lugar do tempo, do intervalo de tempo. Aqui é uma divisão de fração, vocês lembram como é que faz isso? Vamos lá. Quando a gente tem duas frações, né, uma razão entre duas frações, a gente faz o seguinte, copia a primeira, que no caso aqui é 15, e multiplica pelo inverso da segunda, que aqui é 1/5. Inverso é colocar o numerador, o denominador no lugar do numerador e vice-versa. Então, vai ficar assim, ó. O inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Só fazer a continha agora, 15 vezes 5, que é igual a 75 quilômetros por hora. Prontinho. Respondemos a questão. Então, a gente vai ter que andar a 75 km por hora, uma média nessa velocidade, para chegar a 12 minutos no posto de abastecimento. Então é isso, galera. Essa foi nossa segunda aula sobre cinemática escalar. As aulas sobre cinemática vai sair toda terça e sexta desse mês, e eu vou abordar todo o conteúdo de cinemática escalar. Então, cinemática é um assunto que cai em todas as provas de vestibular. Enem é um assunto mais cobrado, geralmente, e ele vem de uma forma contextualizada. Então, a gente tem que saber bem direitinho a base e esse início, essa introdução, para a gente conseguir resolver as questões que dependem desse conhecimento. Tá joia? Então, muito obrigada a quem assistiu, que chegou até aqui. Quem tiver alguma sugestão, alguma coisa a dizer, deixa aí nos comentários, compartilhe para quem vocês quiserem, ajuda bastante. Bons estudos! Tchau!